Boa noite aos irmãos que estão aqui na nossa igreja. Boa noite àqueles que vão nos assistir pela internet ou que já estão assistindo pela internet. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós temos o privilégio, Senhor, a alegria de estarmos, Senhor, mais uma vez aqui desse salão de culto, a Tua casa de oração, para prestarmos um culto a Ti. Senhor, que esse culto também possa estar entrando, Senhor, em cada lar, em cada coração também nesse momento, e que possa estar gerando em nós, produzindo em nós frutos para a eternidade, frutos do Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, nesse momento, estar entregando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, mas, Senhor, cremos que receberemos também do Senhor tudo aquilo que o Senhor tens a acrescentar em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está conosco nesse momento de culto. Cremos nisso, porque a Tua palavra assim o diz. E, Senhor, que Tu possa estar recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo, Senhor, que vamos estar nesse momento desfrutando da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus. O Celebrai vai estar vindo agora para o momento da celebração da adoração através dos cânticos, mas eu gosto sempre de pedir para que aqueles que podem entrar no culto, que estão aqui no salão, que podem estar nesse momento fazendo um compartilhamento desse culto com outras pessoas, assim o façam, para que nós possamos alcançar alguém que vai precisar ouvir essa palavra, que vai ficar desejoso de participar de um culto. E quem sabe, né, no momento em que você está compartilhando, alguém entra no seu Facebook e ali ele encontra esse culto e participa dele, abre o seu coração, recebe tudo aquilo que Deus quer falar aos corações. Então você pode fazer isso ajudando esse trabalho. Nós temos um canal no YouTube também, nós temos algumas pessoas que já assinaram esse canal, nós podemos ter mais pessoas assinando, que você possa incentivar pessoas a receber, né, os nossos cultos, botar o sininho lá, dar um like, né, e ajudar a desenvolver esse trabalho também pela internet. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui na nossa igreja, para que a gente possa estar adorando a Deus com toda a intensidade, porque essa com certeza deve ser a nossa intenção nesse momento, fazermos o melhor para o nosso Deus. Ao erguermos as mãos, as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Digno és
santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, e todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Nós cremos nisso, que ao erguermos a nossa adoração, o Senhor chega até nós, né? Porque Ele quer ficar perto de nós. E o momento da adoração é um momento de aproximação a Deus, né? Então nós cremos nisso. Nós vamos estar orando nesse momento e nós vamos estar colocando aqui na nossa coluna de oração, diante da oração agora, diante da intercessão, nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a Maria Cecília, o Marlon, a Natália, a Lourdinha, o Zeca, a Leida, a Fátima, o João, a Lúcia, a Ivonete, a irmã Ivonete, Cleveland, a Rosana Carrara. Também eu esqueci de colocar o outro nome da sua irmã, Márcia. Eu vou até colocar aqui, os irmãos, para eu não esquecer, porque ela vai fazer parte da nossa coluna de oração também. Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Nazaré, Thaísa, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, tão precioso para a Tua igreja, aonde, Pai, nós podemos exercer aquilo que é de mais poderoso que o Senhor nos coloca, que coloca diante de nós, Pai, que é a nossa oração. Cremos, Pai, que quando oramos, o Senhor nos atende. Cremos, Senhor, que quando oramos, o poder de Deus, Ele é derramado. Pai, e é no poder do nome de Jesus que nós colocamos todos esses nomes que foram citados em Tuas mãos, todos os pedidos, Pai. Tu sabes de cada necessidade, claro que não precisamos, Senhor, repeti-lo. Antes mesmo de nós pedirmos, a Tua palavra diz que o Senhor já sabe. Mas, Senhor, a Tua igreja tem sempre clamado, tem sempre pedido, tem sempre Te agradecido,
porque a nossa função também é essa, Pai, de exercermos, Senhor, esse instrumento tão poderoso que é a oração. Muito obrigado, Pai, porque mesmo sendo tão falhos, mesmo, Senhor, sendo tão pequenos, o Senhor nos dá essa ferramenta para que nós possamos conversar com o Senhor, colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Sonda os nossos corações e, Senhor, vê tudo aquilo que precisa também ser resolvido em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o próximo louvor. Aqueles que quiserem entregar seus dízimos e suas ofertas podem estar nesse momento indo aos gasofilaços para entregar, não é, os dízimos e as ofertas que proporem em seu coração. Adoração sem limites. Desculpa, prejudiquei aqui o... Vamos lá de novo? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites. Me entregarei, te adorarei.
sentar, irmãos. Continuando o estudo que estamos fazendo em Efésios, que é, como eu já falei em alguns estudos passados, nós vamos para o 5º estudo do livro de Efésios, do capítulo 1, né? E hoje nós vamos estar abordando os versículos de 18 a 22. Os estudiosos têm essa carta aos Efésios como a segunda mais importante em teologia. A primeira, o livro de Romanos, né? E Paulo escreve aos Efésios, mas essa carta ela é tão valiosa para a igreja que ela vira uma carta a todas as igrejas da Ásia Menor, como a gente já estudou aqui. Aqueles que quiserem estar desde o início acompanhando esse estudo, você pode estar entrando lá no YouTube e vendo esse estudo desde o início. É muito importante para a nossa vida cristã sabermos a teologia de Paulo, a teologia que Paulo aborda na carta aos Efésios. E nós vamos estar fazendo aquele estudo expositivo da palavra de Deus. Ele começa dizendo: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Bom, a gente viu que quando Paulo ele fala, eu terminei com essa primeira parte do versículo 18, quando ele diz: oro para que também os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Aqui a gente sabe que é uma consciência cristã, é uma consciência na qual o Espírito Santo traz a iluminação, o entendimento, né? Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender as verdades, os mistérios de Deus, né? Como Paulo ele aborda também no livro de Efésios, o discernimento das verdades espirituais. Se nós não tivermos esse dom recebido em nossa vida, nós não podemos enxergar com os olhos do entendimento e nem entender as verdades espirituais que a palavra de Deus nos ensina. A possibilidade de discernir coisas espirituais. Tá? Então Paulo ele ora também para que os olhos do coração sejam iluminados. Olha, irmãos, voltando um pouquinho, lá no livro de Atos, né, se a gente for ver a evangelização dos Efésios, eles começam a se converter e eles começam a queimar livros de bruxaria. Lembram disso, desse fato? Eles começam a queimar os livros de bruxaria em praça pública. Como eu falei, né, o ambiente espiritual lá era muito pesado, uma religiosidade voltada para adoração a espíritos. Então a malignidade daquele lugar era muito grande. Então, quanto maior o pecado, quanto maior a malignidade, mais os olhos espirituais ficam fechados. Nós ficamos cegos espiritualmente para a verdadeira realidade espiritual. Então Paulo ele pede para que a mente, a consciência humana entenda também aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo com os Efésios, né? A fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Então a gente vê aqui, algumas traduções diz assim: para que saibais. Então o propósito para entendermos com a nossa consciência, iluminando os nossos corações, a nossa consciência, é esse: a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então a gente pode ver aqui qual é o propósito, para que nós entendamos, para que Deus ilumine o nosso coração,
com o propósito de conhecer a esperança pelo qual Ele nos chamou. Pelo qual chamou, algumas traduções diz assim: a esperança da vossa vocação. Então, há um crente que não seja vocacionado, não seja chamado, não existe. Todo crente, ele tem uma vocação. E qual é a vocação de todo crente? O chamado para todo crente, o chamado é a santificação da nossa vida. Eu gostaria que os irmãos da mídia colocassem Efésios 4:1 para mim, por favor, nesse momento. Aí. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Então, a vocação é uma caminhada cristã. Caminhada em busca de quê? De santificação. É um processo que nunca vai terminar. Nunca. Ninguém vai chegar num dado momento e falar assim: fulano não precisa de mais nada no processo da santificação. Ele pode ter chegado à idade que for nesse mundo, mas o processo de santificação vai estar acontecendo sempre com o crente. E nós devemos buscar isso, um amadurecimento cristão. No caminho do amadurecimento cristão, nós vamos nos santificando, nós vamos deixando de lado coisas que a gente faz. A gente vai aprendendo, né, até com os erros nossos mesmo, a não cometer os mesmos erros. Santificação é o quê? Você ficar mais separado das coisas do mundo e mais perto da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de agir conforme a vontade de Deus. Então, isso acontece pelo Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo? Sim, mas é a transformação de mente. Por isso que a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo, ele age espiritualmente em nós, mas também na mente. E a gente consegue entender aquilo que o Espírito Santo está querendo para nós. Não é uma realidade apenas espiritual, mas também uma realidade de vida, de andar, de exercer a vocação, tá? O outro motivo é as riquezas da glória da herança dos santos. As riquezas da gloriosa herança dos santos. Quem é a herança de Deus dita em Efésios? Volta no versículo 14 para mim, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da nossa glória, adquirida para a glória, para o louvor da sua glória. Então, o qual é o penhor da nossa herança, aquilo que a gente espera são coisas do mundo? Não, a gente espera mais para a eternidade. Se nós esperarmos nesse mundo pelas coisas desse mundo, a Bíblia diz que se nós olharmos para as coisas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa maior herança é a salvação. Então, quando Ele nos chamou para aquilo que é de mais importante na nossa vida, para nos salvar. Há crentes que nesse mundo não conseguem tudo aquilo que gostariam de ter, sim. Crentes que morrem com enfermidade, sim. Isso assola toda a humanidade, tanto crente como não crente. O crente sente dificuldades financeiras também? Sim, sim. Ele conta na ponta dos dedos ali tudo que está ganhando. Sim, ele enfrenta essas dificuldades.
Mas o seu desejo deve ser busca por coisas, busca por dinheiro, busca por bênçãos espirituais, busca por prosperidade nesse mundo. Paulo está ensinando aos Efésios que não. A maior herança que nós temos é aquela lá, é o penhor da nossa herança, que é o quê? O penhor é quem mesmo? Que a gente está estudando? O penhor é quem? Vamos dizer que vocês não sabem. O penhor é o Espírito Santo de Deus, que já foi dado para nós, que deixa em nós ali o selo, penhor, ele tem essa característica, né? É o pagamento adiantado que já foi colocado lá, é o carimbo na madeira. Vocês se lembram disso? Que as pessoas iam lá para comprar madeira em Éfeso, geralmente eram os fenícios que iam lá, quando eles viam a madeira, eles carimbavam a madeira, compravam e carimbavam. As pessoas podiam achar bacana aquela madeira, buscar até o preço daquela madeira, mas no final, quando eles olhavam o selo, falaram: essa madeira aqui não dá nem para comprar, já está selada, já está comprada. Aí os mercadores iam lá e pegavam a madeira e levavam para a Fenícia. Mas aqui nós já estamos selados, nós já temos o penhor, nós já temos a herança. Então nós devemos pensar nessa herança, na salvação, e temos que valorizar isso. Isso é o mais importante na nossa vida, né? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Aqui, irmãos, quando eu fui buscar no original, essa palavra poder, ela tem o nome upérbolo, né? Que é ir além, ultrapassar, além da razão humana. É quando nós estamos passando por um aperto muito grande, né? O crente ele está passando por uma enfermidade, até uma enfermidade que é para a morte. Olha, e esse sentimento que nós nutrimos em nosso coração, que o Espírito Santo coloca em nossos corações, não tem tempo de igreja não. Eu já vivi isso com uma senhora que pregamos o evangelho para ela se converteu, depois eu fiz o discipulado dela, aí a igreja, nós batizamos, né, como igreja. Um dia eu estava muito preocupado, achando que aquilo que eu estava passando para ela não era alguma coisa que estava levando ela a crer que, com todas aquelas atitudes que ela estava tomando, de se dedicar a Deus, de querer ouvir a palavra de Deus, de dar testemunho da palavra para a sua família. Porque, olha, quando eu comecei lá o trabalho junto com a Cristina, nós éramos recebidos na varanda da casa. Eles não botavam a gente nem para dentro, levavam ela para lá, ela já com câncer na coluna, um câncer muito grave, colocava ela lá, a gente ficava lá. Eles achavam que a gente tinha algum interesse naquela situação ali, não sei, dava a entender isso. Depois que eles viram o carinho que nós tratávamos ali, aquela senhora, toda a dedicação, nós trazíamos coisas e dávamos para ela. Aí tem sempre aquela questão do dinheiro, né? As pessoas acham que a gente está pregando o evangelho para convencer aquela pessoa para dar dinheiro para a igreja. Aí um dia, um dos filhos virou e falou assim: esse pessoal aí vem para arrancar teu dinheiro. Falou assim mesmo. Aí ela: vem. Sim, eu já estou lá há 6 meses. Eu nunca fui na igreja e nunca dei 1 centavo para aquela igreja. E eles vêm aqui há 6 meses e eu posso morrer ali do lado de fora, porque vocês não deixam eles entrarem. Olha, eles ficaram tão sem graça. Depois daquilo dali, colocaram a gente para dentro. Aí a gente começou a comer as coisas que eles faziam lá dentro para a gente. Nem comer comia, era a base de água mesmo. Depois a gente ficou mais íntimo da família. Mas as pessoas achavam, né, que a gente estava indo lá com algum interesse daquela pessoa que estava ali moribunda. Aí um dia eu falei assim: será que eu estou passando realmente a essência do evangelho? O que é a essência do evangelho? A salvação, a ação do Espírito Santo de Deus. E aí eu perguntei a ela: vem cá, você
está se dedicando tanto, você está esperando tanto, mas porque você acha que você vai ser curada dessa doença? Ela não, porque eu creio na minha salvação. Pronto. Eu falei, glória a Deus, né? E depois de um tempo ela foi ceifada por aquela doença, por aquela enfermidade. Mas o mais importante ficou. Porque quando a gente fala que a suprema grandeza, a incomparável ou suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, sabe por quê? Que não existe nenhum poder no mundo capaz de livrar o homem da condenação eterna. Não há. Você pode buscar, né, qualquer tipo de história que te contem, êxtase que você possa ter na sua vida para alcançar algo, você receber uma iluminação especial de alguma religião aí no mundo, mas o poder da salvação só Deus é que pode realizar na vida, e não é coisinha pouca não, tá? Ali, aquelas pessoas de Éfeso, elas estavam nas garras de Satanás mesmo, nas garras do demônio, dos demônios ali, elas estavam aprisionadas, e o poder do diabo é muito grande, aprisionando as pessoas. O poder do pecado é destruidor. Eu estava conversando isso com um irmão ontem a respeito disso. O pecado é uma coisa poderosa para destruir as pessoas. Ele leva à morte, ele leva à destruição, ele leva a pessoa à maldição, o pecado. E quem pode perdoar os pecados e acabar com o poder do pecado? Só o poder de Deus. Então Paulo está falando isso, está ensinando. Aí ele diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita de Deus nas regiões celestiais. Se a gente lesse esse texto aqui e pensar assim: legal, Jesus Cristo ressuscitou. Olha, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela aconteceu com a mesma propriedade que as ressurreições que aconteceram. Vamos ver se os irmãos estão bons de Bíblia aqui. Lá no Velho Testamento, Eliseu ressuscitou o filho de uma viúva. Amém? Houve essa ressurreição. Depois depois de morto, estava lá, aí chegou um pessoal para enterrar um homem lá, eles jogaram aquela pessoa nos ossos de Eliseu, bateu nos ossos de Eliseu, aquela pessoa ressuscitou. Velho Testamento. Vamos lá. Aí vamos para o Novo. Jesus Cristo está indo numa cidade chamada Naim, o filho está morto, Jesus Cristo ressuscita o filho da viúva de Naim, amém? Jesus Cristo está a caminho, lá no seu ministério, vem um homem, Jairo, não é isso? E chega: minha filha está muito doente, o senhor pode ir lá para curar ela? Quando chega no meio do caminho, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Jesus Cristo vai lá, ressuscita aquela menina. Aí, um dia ele está lá, também com seus discípulos, longe do lugar onde Lázaro está. Lázaro fica doente, chega a informação, depois Lázaro morre. Ele vai lá, ressuscita Lázaro. A característica que esses receberam na ressurreição é totalmente diferente da característica da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Essas pessoas ressuscitaram e voltaram a viver em corpos normais. Lázaro morreu depois? Lázaro morreu depois. Amém? A filha de Jairo morreu depois. Os que foram ressuscitados
no Antigo Testamento morreram depois. A ressurreição, Paulo deixa claro, a ressurreição de Cristo. Ele diz assim, esse poder ele exerceu na ressurreição de Cristo, ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo quando ele ressurgiu, ele ressurgiu já com um corpo glorificado. Não foi? Porque os discípulos, eles estavam reunidos dentro do cenáculo, de repente eles veem Jesus Cristo no meio dele. Pai, seja convosco. Jesus, ele entra ali. E tem umas características diferentes nessa ressurreição de Jesus Cristo, que ele come com os discípulos. E depois ele sai de novo daquele lugar. Ele consegue comer ainda. E essa ressurreição de Jesus Cristo, ela permaneceu. Você quer ver uma coisa? É interessante a gente, quando lê a Bíblia, a gente vai estudando, a gente vai vendo. Estou falando Bíblia mesmo, né? Para a gente poder gravar essas coisas que estão na Bíblia. Quando João, ele olha para Jesus Cristo no céu, ele fala assim, vejo alguém que é semelhante ao Filho do Homem. Ele vê a característica de Jesus Cristo lá em cima. Por quê? Jesus Cristo, ele ficou com os marcos de cravo na cabeça da sua coroa de espinhos. Ele ficou com a marca na mão. Ele permaneceu. Marcas gloriosas daquilo que ele enfrentou por nós. Ele tem essas marcas. Tanto que ele chegou para um dos discípulos e falou assim, põe aqui do lado, a mão aqui, né? Tomé, põe aqui, Tomé, a mão do lado. Põe aqui, ó, a mão na minha mão. Mas já era um Cristo ressurreto que a gente podia tocar, mas era um Cristo que ia para o céu, um Cristo que está nos céus. Então, o poder de Jesus Cristo é o poder que melhor dizendo, ele é derramado sobre nós. E aonde ele está? Fazendo assentar-se à sua direita, a sua direita, a direita de quem? De Deus, nas regiões celestiais. Lembra? Agora eu vou entrar aqui, deusa Diana novamente, que era a maior divindade de Éfeso. Lembra que eu falei isso? Lembra disso? Deusa Diana. Sabe como é que era reconhecida a deusa Diana? A rainha dos céus. Ela era a dona, ela estava acima de todas as deidades que poderiam ter ali, acima de todos os espíritos elementares, de tudo aquilo que dominava a religiosidade dos efésios. De repente Paulo chega assim e fala assim, Jesus Cristo é que está lá no trono, ele está acima de todo o governo, toda autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também a que há de vir. Tem aí poder e potestade, vê se você consegue colocar aí, potestades, eu gosto dessa palavra também, que ela nos dá isso, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus Cristo está acima. Quando se fala poder, potestades, toda esses poderes que são colocados ali no texto bíblico, Jesus Cristo, ele ficou acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, que ali tem uma divisão desses seres, que são responsáveis por algumas áreas, derramam também o seu ministério em algumas áreas. Jesus que está acima de qualquer nome, de qualquer autoridade. Aqui não está direcionado só aos anjos bons, mas os maus também. O diabo pode fazer o que quer nesse mundo? Não, acima do diabo está Deus. Está Deus, acima de tudo. E ali ele estava dizendo aos Efésios, acima de qualquer um está Deus, acima de Diana, acima de qualquer Deus que vocês possam
mencionar, e de qualquer nome também. Às vezes a gente vê pessoas, eu sigo a não sei quem, eu não vou falar o nome de líderes aí espirituais que são seguidos aí em algumas religiões, mas Jesus está acima de qualquer nome. Continuando, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Aqui está uma autoridade conquistada. Jesus Cristo não chegou a sentar do lado de Deus porque ele era apenas filho de Deus, mas ele conquistou esse direito de colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo dos meus pés não, porque tinha uma música que falava, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés, está debaixo dos pés de Jesus Cristo, tá bom? Que às vezes a gente canta um corinho e repete esse corinho sem teologia nenhuma. Os corinhos não têm teologia nenhuma bíblica, né? Satanás está debaixo dos pés de Jesus. E aí ele diz assim, e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, esse texto aqui fecha com uma coisa muito interessante para que a gente possa estar aqui guardando isso em nossos corações. Colocou debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus Cristo, ele é o cabeça, ele dirige a igreja, e a igreja participa de todo esse poder que Jesus Cristo tem. Nós recebemos esse poder também do próprio Jesus Cristo. Nós recebemos a autoridade, não de botar principados e potestades debaixo dos nossos pés, mas a autoridade do nome de Jesus. A autoridade que vem dele ou que é dele, ele exerce na sua igreja, o qual é o seu corpo. Então, como é que nós podemos ver Jesus Cristo agora? Através do seu corpo, a igreja. Não é para ninguém ficar em casa desigrejado, não. Tem muita gente desigrejada em casa. Eu tenho um monte de pregador bom no YouTube, vou ficar em casa. Primeiro que a pregação, quando nós resolvemos colocar a nossa pregação na internet, no YouTube, foi para alcançar aqueles que não podem estar numa igreja, mas aquele que pode, precisa estar dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso. E no final ele diz assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É ele que completa a igreja, é ele que enche a igreja, é ele que faz transbordar a essência dele na igreja. Então nós podemos dizer assim, a igreja, tem gente que fala a igreja não salva, ela não salva, mas fala com desprezo, parece que a pessoa não precisa da igreja. Olha, nós precisamos da igreja também, e nós não estamos falando aqui igreja individual, não. Eu abordo muito essa questão, igreja individual, tá? Igreja individual, igreja Wellington, ele é uma igreja onde ele está, amém, Wellington? Você entende dessa forma, mas aqui Paulo está abordando a igreja como o seu corpo, como todos nós, como alguém que é o dedo, alguém que é o olho, alguém que é o ouvido, alguém que faz parte do ministério da igreja. Nós possamos entender tudo isso que foi colocado diante de nós para aplicação prática na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos.
próximo cântico é Aclame ao Senhor. Vamos ficar de pé, os irmãos estão aqui em nossa igreja. Com tudo que sou.
nós vamos estar cantando Basta uma Palavra do Meu Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos a Tua Palavra. Muito obrigado pelo culto dessa noite, no nome de Jesus. Amém.